Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre livros para ler no inverno. Então, hoje mesmo é a virada de estação do outono para o inverno e aí eu vi esse tipo de vídeo falando de livros para ler em determinada estação do ano no canal da Arieska Meurer. Então eu já fiz um primeiro vídeo que foi sobre o outono e lá na descrição daquele vídeo eu deixo o link para o primeiro vídeo que eu vi no canal da Arieska. Mas eu vou deixar nesse aqui também, então vocês vão lá conferir e ver as indicações dela. Mas então eu separei 5 livros para ler durante o inverno, né? 5 dicas. São livros que eu já li, não são livros que eu quero ler. E essa seleção, ela foi feita pensando assim no que significa o inverno, né? Trazendo um conceito de que no inverno geralmente a gente fica mais recluso, então tem aquele tempo frio, chuvoso, nublado, a gente não sai muito, a gente fica mais em casa, né? Fica mais introspectivo, justamente porque o clima vai moldando o nosso humor também. E aí eu pensei em trazer aqui livros que fossem assim, que trouxessem mais profundidade, um peso maior, sabe? Histórias mais marcantes que façam a gente pensar e mergulhar sobre a vida. Então vamos começar, mas me deixem aqui nos comentários, me digam quais os livros perfeitos, né, que vocês consideram que deveriam ser lidos durante o inverno. Então nós temos aí 3 meses para seguir indicações de vocês. Bom, então vamos lá. O primeiro livro que eu separei foi Os Miseráveis, do Victor Hugo. Esta belezinha aqui. Este é o maior livro que eu já li na minha vida. Ele é bem grandão e é um livro incrível. Esse aqui é um livro, um clássico francês, né, da literatura francesa, e ele vai falar sobre muitas coisas, mas nós temos um personagem principal, que é o Jean Valjean, em que ele foi preso por roubar um pedaço de pão para alimentar os seus sobrinhos que estavam com fome. Então aqui nós temos uma França bem pobre. E aí ele é preso, vai para as galés e lá ele tenta fugir e cada tentativa de fuga a pena dele aumenta. Então ele acaba ficando preso durante 19 anos. Quando ele sai da cadeia, né, da prisão, ele já está mais velho, ele já está embrutecido pela vida, né, pelas condições que ele vivia ali naquela prisão, por tudo que ele passou, enfim, ele já não sabia mais se ele tinha família ou não. E aí ele sai também escanteado pela sociedade, porque as pessoas, até hoje, né? Então, pessoas que são presas, elas meio que são deixadas de lado da sociedade, mesmo após terem sido libertas. E é isso que acontece com ele aqui, só que de uma forma bem mais escrachada, bem mais pesada e perversa, que acontece aqui. E ele vai seguir por um caminho, né? Ele tende a seguir pelo caminho ruim, mas ele acaba sendo agraciado pela benevolência de um bispo que o acolhe, que não julga, né? Ele comete um crime ali contra esse bispo, mas ele não denuncia, enfim, porque ele entende que essa pessoa precisa de uma chance e ela precisa ver, né? E a partir disso, o Jean Valjean, ele vai mudar de vida, né? Ele vai pelo caminho bom. E aí o resto do livro todo vai ser ele tendo realmente mudado de vida, sendo uma pessoa boa, mas tem um inspetor, que é o Javert, que ele fica perseguindo Jean Valjean, né? Ele, enfim, é a trama da história, vocês têm que ler para saber, mas ele passa a vida inteira sendo perseguido por esse inspetor da polícia, né? E aí, esse livro nos faz refletir muito sobre a pobreza, as condições humanas, a reintegração social, fala sobre justiça, sobre amor, sobre redenção.
aborda muitos temas muito interessantes aqui e tem outras histórias tão impactantes quanto a do Jean Valjean. O Jean Valjean é porque ele é o personagem principal, que ele tá do começo ao fim. Mas existem outros personagens que aparecem aqui, como a Fantine. A história da Fantine é muito triste. É logo também aqui no começo do livro. Então, assim, é um livro super reflexivo, combina muito com o inverno, com essa introspecção e da gente refletir mais sobre a vida e mergulhar fundo nessas questões. O segundo livro que eu escolhi para essa lista é este. É Isto um Homem, do Primo Levi. Esse aqui é um relato autobiográfico do Primo Levi, que ele é um sobrevivente do Holocausto. Ele é um sobrevivente de um campo de concentração lá da Segunda Guerra Mundial. E aqui nesse livro, que apesar de pequeno, é super denso e super desconfortável de ser lido pelas atrocidades mesmo que aconteciam, ele vai contar pra gente, então, desde o início, como era a sua vida e desde os primeiros momentos, como ele foi abordado, né, para ser preso, para ser levado, quando ele chega lá no campo de concentração, a triagem que era feita para separar homens de mulheres, de crianças, para separar para onde cada um ia, né, para qual serviço, qual trabalho cada pessoa iria realizar. E aí ele conta também sobre a experiência dentro do campo de concentração, o que é que acontecia lá dentro, a fome que ele passava, ele e todos os seus companheiros, né? O frio extremo, a falta de cuidados médicos. Então, tudo isso é relatado aqui, quando pessoas desapareciam, que a gente sabe o que é que realmente acontecia, né, com essas pessoas. Mas ele é um sobrevivente. Então, vai mostrar também a parte em que ele é liberto, vamos dizer assim, em que a Alemanha perde, né? E ele consegue ficar livre. E um pouco depois, né? Sobre o que acontece. É um livro muito bonito, eu chorei em diversos momentos. É muito triste, muito cruel, então vale muito a pena a gente ler para perceber até que ponto a crueldade humana ela chega, né? Com coisas que a gente pode fazer com o nosso semelhante. E assim, vai falar sobre sobrevivência, sobre a dignidade humana, sobre esperança, né? De um dia ficar livre disso que o atormentava. Mas é um livro que vale muito a pena ser lido. É de arrepiar, assim. Acho que todo mundo precisa ler isso aqui um dia. Os outros 3 livros eu não tenho aqui comigo, eles estão lá na casa dos meus pais. Mas o terceiro é O Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski, que é um clássico russo. Então, neste livro, nós temos um crime que acontece e depois um castigo relacionado a este crime. E aí, no livro, a parte do crime, ela é logo no início e são poucas páginas relacionadas ao crime. O resto do livro inteiro é sobre o castigo. Então, nós temos um jovem estudante bem pobre, que é o Raskolnikov, e aí ele se vê numa situação muito difícil e ele começa a refletir sobre determinada coisa, e aí ele vai cometer um crime. Ele se sente motivado, ele acha que ele tem razão, ele acha que ele vai fazer aquilo para um bem, e aí ele acaba cometendo esse crime. Só que o restante do livro é uma autopunição. Então ele vai ficar se martirizando. É mais algo psicológico, né? Então a polícia começa a investigar esse crime e meio que nada leva a ele. Só que ele tá se sentindo tão culpado, com tanto remorso daquilo que ele fez, que ele mesmo vai se entregando, né? Vai metendo os pés pelas mãos. Sendo que a primeiro momento a polícia nem desconfiava dele. Não só a primeiro momento, né? Durante quase toda a investigação. Então nós temos aí um livro que faz refletir sobre a pobreza também, né? O que a pobreza extrema leva um ser humano a fazer, né?
a cometer um crime, a cometer um roubo, né? Que não deixa de ser um crime, mas eu digo um crime às vezes de morte, outros só de roubo, enfim, diversas coisas, engano, estelionato, enfim, faz a gente pensar, faz a gente refletir também sobre as nossas próprias escolhas, sobre as decisões que a gente toma e as consequências disso, né? E todo esse trato psicológico. Então, eu acho que é um livro que combina bastante com o inverno, talvez é o que mais combine dessa lista, justamente por trazer esse tema tão introspectivo, sabe? Que traz a gente para olhar para dentro de nós mesmos. E assim, é um livro incrível, né? Um clássico, Dostoiévski, ele é incrível. E este livro, ele é maravilhoso. O quarto livro é A Guerra dos Tronos, do George Martin. Esse livro não poderia ficar de fora dessa lista, né? Então, no meu vídeo anterior, que eu comentei sobre os livros para ler no outono, uma pessoa que acompanha aqui o canal comentou que no próximo, né, sobre o inverno, a Guerra dos Tronos teria que estar com certeza. E eu concordo com ele, né? Então, a Guerra dos Tronos entrou para minha lista. Então, é um dos meus livros preferidos, né? Na verdade, a saga, né, das Crônicas de Gelo e Fogo são uns dos meus livros preferidos. E eu acho que ele combina bastante com o inverno pela temática, né? Então, nós temos lá o norte, Winter is coming, né? O inverno está chegando. É uma das primeiras frases que são ditas. E justamente é uma fantasia, né? Eu não sei se tem alguém que não conheça a Guerra dos Tronos, mas essa fantasia épica que envolve reinos, é, reis, dragões, guerras, pessoas lutando por territórios, entreveros políticos. Então, mistura tudo isso e eu acho que combina com o inverno essa questão de trazer mais uma tragédia, mas também para que a gente possa analisar questões políticas, de manipulação, enfim, como o comportamento humano ocorre diante de situações extremas. E a própria atmosfera do livro, né? Fria, então tá a neve lá, uma atmosfera mais sombria, aquela tensão sempre entre os personagens. Eu acho que combina bastante com o inverno também. E por fim, eu trouxe um romance que é o livro Um Dia. Esse livro eu li faz bastante tempo, mas eu li ele algumas vezes. E ele vai falar sobre um casal de amigos, que é a Emma e o Dexter. Então, vai falar sobre a vida deles ao longo de 20 anos. Então, vai falar sobre escolhas e como em cada momento da vida deles, a escolha de cada um deles vai afetar na sua própria vida e na vida do outro. Então a gente vai acompanhando anualmente como esses dois estão. Existe ali uma tensão amorosa, um interesse amoroso entre eles, mas que nunca é dada a oportunidade. E assim vai se passando ao longo de 20 anos. E muitas coisas acontecem. Eles se aproximam, eles se afastam. Então, e ele não tem um final feliz. Eu não considero esse livro uma história feliz, sabe? Então, faz a gente refletir sobre as nossas escolhas, sobre o que a gente quer e as decisões que a gente tem que tomar e bancar, sabe? O que a gente quer, a gente tem que ir atrás e bancar as nossas escolhas. Então, é um livro também que eu acho que combina com o inverno, justamente por ter esse tom bem melancólico, sabe? É o livro, dentre todos, talvez por ser um romance, é o mais melancólico e emocional. Então, eu acho que combina também com o inverno. Então, foi isso, gente. Essas foram as minhas indicações para leituras de inverno. São livros bem marcantes, com histórias profundas, transformadoras, que eu acho que é isso que o inverno pede da gente, né? Uma mudança. E me contem aqui nos comentários se vocês gostaram desses livros que eu indiquei,
o que é que vocês colocariam de diferente, ou se tem algum deles que vocês acham que não tem nada a ver. E foi isso. Se você gostou de algum desses livros, eu vou deixar o link para aquisição deles aqui na descrição do vídeo. E se você gostou dessa resenha, curta, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um beijo grande e até a próxima!